E a casa, e a comida, quem que vai, Sim, entendeu? são- Então a gente tem que, né? Quem não tem empregado, enfim, eu teria que fazer comida, teria que cuidar do bebê, muita coisa. Então, uma das dicas que a gente dá ainda na gravidez é assim, preparem a casa, porque uma casa para um casal não é a mesma casa para um casal com bebê. não mesmo. Então, precisa preparar a despensa, precisa ver quem é que vai ajudar, quem é que vai colocar a mão na massa no dia a dia, essas coisas precisam ser pensadas. Olha, a gente vai aproveitar agora, então, para assistir a participação dos telespectadores que mandam vídeos pra gente. Então, vamos assistir a pergunta e também tem sempre as respostas dos colaboradores do Momento Papo de Mãe. Eu sou Adriele Góes, gestante de 26 semanas. Eu tenho sentido, desde a 20ª semana, alguns pontos da minha barriga mais duro. Isso é normal? O que você vem sentindo são movimentos de contração e relaxamento do seu útero, preparando o seu organismo para o parto. Eles são bastante comuns e vão aumentando ao longo da sua gestação. O que os difere das contrações do trabalho de parto são que essas que você vem sentindo são indolores, já as do trabalho de parto são acompanhadas de dor. Um abraço! Pergunta feita e respondida, e vocês também podem participar, mandem suas dúvidas. E eu quero sugerir o livro da Ana Meldar, que é o Da Gravidez aos Cuidados com o Bebê, um manual para pais e profissionais. Ana, muito obrigada pela participação aqui no Momento Papo de Mãe. Foi um prazer, um bate-papo muito gostoso mesmo. Gostoso mesmo. E você tem algum site para divulgar? Então, nosso site é o www.gamp21.com.br. Babi, obrigada também. E quais são os seus endereços aí? Tudo Babi Sabag, não tem como errar. YouTube, Instagram, blog, tudo Babi Sabag. Então, obrigada mesmo por Eu que terem agradeço. vindo. E a gente conta, então, também com a participação de vocês aqui no Momento Papo de Mãe. Até a próxima. Até! Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. Ministro indicado por Temer pede vista e julgamento que pode restringir o foro privilegiado é suspenso por tempo indeterminado. A reforma de casas populares num país com déficit de 6 milhões de moradias é uma necessidade que passa longe das políticas públicas. Uma ONG em São Paulo encara esse desafio. Cai a inflação do aluguel. Depois de permanecer estável, em abril o preço dos imóveis diminuiu em maio. Foi a maior redução desde o início da pesquisa. 50 mil venezuelanos buscam refúgio em Roraima. Quem consegue seguir viagem chega a São Paulo e tenta reconstruir a vida até que a crise no país vizinho termine. Um rombo de 150 bilhões de reais em 2016 e a tragédia na vida de milhares de famílias brasileiras. Esse é o saldo dos acidentes de trânsito no Brasil, um mal que pode ser evitado. Estados Unidos dão as costas ao mundo. Donald Trump confirma a saída do Acordo de Paris, assinado por 190 países, e é repreendido por lideranças internacionais. Uma pequena reforma pode mudar a vida de uma família. A ONG Habitat para a Humanidade Brasil atua na comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Com orientação técnica, menor custo e maior durabilidade, o trabalho proporciona moradia adequada para centenas de moradores. Material de construção, manutenção de encanamento, pintura. Obra em casa é sinônimo de transtorno, menos para a dona Sônia. Estou muito contente. A reforma está sendo feita pela Habitat para a Humanidade. Desde 2012, a ONG realizou pequenas obras em mais de 450 moradias de Heliópolis, na zona sul de São Paulo.
O maior problema da casa de Dona Sônia era uma infiltração que existia desde quando ela se mudou há 9 anos e que poderia afetar toda a construção. Questões de moradia, como as que ela enfrentava, são comuns para as mais de 200 mil pessoas que vivem aqui em Heliópolis e podem colocar em risco a saúde e a segurança. É muito comum a gente ter casas com problemas nas coberturas, nos telhados. Então, além da reforma dos telhados, outras reformas comuns são as de eliminação de focos de umidade, porque levam à proliferação de fungos e problemas respiratórios. Também temos obras de revestimento para melhorar a higiene, melhorar a limpeza. Reformas de instalações elétricas é muito comum. A ONG conta com o trabalho de 100 pessoas, entre funcionários e voluntários fixos. Além de desenvolver o projeto e colocar em prática a reforma, ela arca com 70% dos gastos com as doações que recebe. O restante é pago pelo morador em até 18 parcelas. Há cerca de 1 ano, uma nova e melhor realidade se abriu na vida de Edilene com essa janela e outras melhorias feitas na casa dela pela organização. Antigamente era cheio de mofo, tinha muita umidade na casa inteira. A janela aqui era tudo amassada, tudo quebrado. A porta também quase não fechava. As meninas ficavam muito doentes, as duas, ficavam gripadas, com renite atacada. Eu também tinha bronquite. Aí à noite tinha que sair até para fora para poder respirar, que era muito horrível lá aqui dentro. Mas agora melhorou bastante. Olha, agora eu te convido para navegar pelo rio Tapajós, no Pará. Mas é uma navegação virtual e acontece no centro de São Paulo, através da experiência Munduruku. Quem explica para a gente como participar dessa aventura é a repórter Evelyn Avancini. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa é a primeira experiência multissensorial no Brasil e vai dar a chance de qualquer pessoa a partir dos 12 anos de idade se sentir no meio da Amazônia, estando, na verdade, em plena Avenida São João. Sobre isso eu converso agora com a Graziela Tanaka, que é da campanha de florestas do Greenpeace. Graziela, boa tarde. Como acontece esse passeio virtual? Boa tarde. Bom, o que é o multissensorial, né? A gente criou essas cápsulas para as pessoas serem teletransportadas para o meio de uma aldeia Munduruku, lá no rio Tapajós, no coração da Amazônia. Então a pessoa vai poder vivenciar o clima da Amazônia, todos os sentidos. Ele vai ser guiado pelo cacique Juarez, que vai levar a pessoa através dessa história e se sentir realmente no meio da floresta. A maioria dos brasileiros não conhece a própria floresta, né? O uso da tecnologia dessa forma aproxima e ajuda na preservação. Justamente. Esse é um projeto bem ousado para o Greenpeace Brasil, né? Porque requeriu, né, toda uma tecnologia que nunca tinha sido feito antes, é super inovador. Mas o objetivo é justamente esse, que as pessoas, elas que nunca vão poder ir para a Amazônia, elas consigam realmente se sentir próximas da floresta e entender que é a luta do povo Munduruku, que agora quer demarcar suas terras, né? Ok, muito obrigada, Graziela, pela sua participação. E para agendar essa visita é só acessar o site simpla.com.br/Greenpeace Brasil. De terça a domingo a entrada é de graça. Aldo. Obrigado, Evelyn, pelas informações. Ana. A violência no trânsito nas cidades brasileiras é uma tragédia para as famílias e um peso para a economia. Só no ano passado, as mortes e os casos de invalidez causaram um rombo de mais de 140 bilhões de reais. Em fevereiro deste ano, Felipe estava de moto a 300 metros de casa quando foi atingido por um motorista que furou um cruzamento. Ele teve 7 fraturas na mesma perna. Eu era bem ativo, então parei com tudo. Vai para 4 meses que eu só fico dentro de casa para fisioterapia, da fisioterapia para casa. Para evitar uma amputação, já passou por 2 cirurgias, mas corre o risco de não poder mais andar de moto. Periga de eu perder a minha habilitação de moto e eu ter que tirar uma nova habilitação também de carro, para carro automático, por causa das limitações que eu vou ter na minha perna. Assim como Felipe, a grande maioria dos acidentados está em plena idade produtiva. Cerca de 90% tem entre 18 e 64 anos. Além de ser uma tragédia para as famílias, os casos de morte e invalidez causados por acidentes de trânsito têm um impacto negativo na economia. Segundo um estudo do Centro de Pesquisa e Economia do Seguro, em 2016 o prejuízo foi de 146 bilhões de reais, 2,3% do PIB do país.
Esse valor corresponde ao dinheiro que as vítimas ganhariam caso continuassem a trabalhar. Nessa conta não entram os gastos com hospital e fisioterapia. No ano passado, foram mais de 33 mil mortes e 28 mil casos de invalidez permanente. A gente pode pensar o que dá para ser feito com 146 bilhões. Isso é equivalente a 5 anos de programa Bolsa Família. A gente pega o déficit da Previdência, isso equivale a mais ou menos metade do déficit previdenciário que a gente tem. Para esse especialista, a violência no trânsito é causada pela má preparação nas autoescolas, a imprudência dos motoristas e também pela impunidade. Se o cara der um tiro e matar, ele é um assassino. Agora ele pegou um carro bêbado, matou 3 caras em cima do ponto de ônibus, ele é preso, paga uma fiança e vai para casa, vai responder, é primário. Não existe hoje uma justiça real em relação ao problema do trânsito. Olha, na Venezuela, a taxa oficial de desemprego gira em torno de 20%. Acredita-se que esse número seja muito maior. Em busca de trabalho e de comida, o número de venezuelanos que deixam o país aumenta a cada dia. Aqui no Brasil, o número de pedidos de refúgio de venezuelanos em 2017 é maior do que todos os pedidos feitos no ano passado. E nós não estamos nem na metade do ano. Eu sou Carlos, sou da Venezuela e tenho 33 anos. Ele saiu da Venezuela por terra e já rodou por boa parte do país. Carlos é um dos 12 venezuelanos que hoje estão na casa do migrante da Missão Paz, no bairro do Glicério, em São Paulo. Eles fogem de uma crise política e econômica que trouxe escassez de alimentos e produtos essenciais para a população, violência e perseguição política. Era já uma situação muito difícil, então o meu irmão e eu acabamos meus pais da Venezuela, depois foi que eu saí. O pedido de refúgio é o caminho mais rápido e seguro para o estrangeiro legalizar a sua situação aqui no Brasil. A solicitação formal de refúgio regulariza temporariamente a permanência no Brasil e garante direito ao trabalho e acesso aos serviços públicos, de educação e saúde. O número de pedidos de refúgios de cidadãos venezuelanos vem aumentando ano a ano. 2017 não chegou nem na metade, o Ministério da Justiça já registrou mais pedidos de refúgio do que em todo o ano passado. O número é ainda pequeno se comparado aos 50 mil imigrantes que estão em Roraima, porta de entrada deles no país. É um momento, diria, de emergência. Então, para sobreviver, a maioria vem para o Brasil esperando que a situação possa melhorar e poder voltar para o seu país. Os imigrantes venezuelanos com menos recursos econômicos, em sua maioria indígenas, têm se instalado em Boa Vista, Roraima. Os serviços de acolhida não dão conta de atender a quantidade de gente que chega todos os dias. Quem tem condições continua a viagem para outros estados. Carlos pretende criar raízes aqui em São Paulo. E sei que o trabalho que eu fazia lá não vou fazer aqui por enquanto. Nosso plano aqui, primeiro que nada, é estabilizar. Já tenho a intenção de fazer um negócio próprio. Preferências musicais à parte, a cultura do funk no Brasil não pode ser ignorada. Então, além do que um hobby, né, para as horas vagas, esse estilo musical controverso já virou fonte de renda e capacitação para jovens de várias partes do país, inclusive aqui em São Paulo. Cidade Tiradentes, bairro dos conjuntos habitacionais, dos extremos invisíveis, das oportunidades escassas, mas também das ideias criativas que expandem as fronteiras. Sempre vai existir quem subestime nós. Deixa falar, isso é combustível pra guerra. Nesse cenário é que nasceu a Funk TV, uma vitrine da periferia aberta pela internet. Produzir cultura na periferia, além de resistência, é mostrar identidade, né? A gente cria identidade, a gente mostra a nossa identidade através do nosso trabalho. A gente, enfim, fala a mesma língua, busca os mesmos objetivos. Reconhecida até pelo gigante YouTube como grande, a Funk TV chega a ter 3 milhões de visualizações num vídeo produzido aqui, na cidade Tiradentes. A produtora do Montanha faz principalmente videoclipes e programas sobre funk, mas também vídeos institucionais e comerciais para o mercado local.
vivem disso e ainda treinam e dão emprego para outros jovens do bairro. Nós, da periferia, somos os criadores de cultura. As ideias partem daqui. É que aí vem um outro público que se apropria dela e esquece de nós. A nossa rua é nosso cenário, né? A gente vai para outras notícias nacionais. A Polícia Federal apreende em voos de Miami maior carga de fuzis da história do Rio de Janeiro, destinada a traficantes. Depois de permanecer estável, em abril, o preço dos imóveis volta a cair em maio. Foi o maior tombo desde o início da pesquisa. Pelo levantamento da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o preço médio dos imóveis no país caiu 0,16% no mês de maio. Foi a maior queda mensal desde o início da pesquisa há 5 anos. Já para os 12 meses anteriores a maio, o preço dos imóveis ficou 0,46% acima da inflação, que nesse período atingiu seu ponto mais baixo, 3,75%. Polícia Federal apreende maior carga de fuzis da história do Rio de Janeiro. 60 fuzis de uso militar e forças especiais de segurança foram encontrados no Aeroporto Internacional do Galeão. As armas estavam dentro de uma carga de aquecedores para piscinas, vinda de Miami, nos Estados Unidos, em 2 voos comerciais. A polícia acredita que os responsáveis pela carga já fizeram 30 importações semelhantes a essa, o que significaria a entrada de pelo menos 1.800 fuzis, que são vendidos por cerca de R$70 mil a unidade para facções criminosas. Grupo de artistas e agentes culturais deixa a sede da Secretaria Municipal da Cultura em São Paulo após 30 horas de ocupação. Os manifestantes pediam a saída do secretário André Sturmi, que ameaçou agredir um agente cultural durante discussão no encontro na Zona Leste de São Paulo. Depois, manifestantes fizeram passeata até o Teatro Municipal e a sede da Prefeitura, no centro da cidade. A Prefeitura informou que o secretário permanecerá no cargo e que outra demanda dos manifestantes, o descongelamento de verbas para o setor, está em análise. Quando a gente fala de Brasília, a votação sobre o fim do foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal foi suspensa a pedido dele, o ministro Alexandre de Moraes. Logo no início, o integrante mais recente da corte, indicado pelo presidente Michel Temer, depois de ocupar o conturbado Ministério da Justiça, deu o recado. Não é possível, entendo eu, estabelecer uma conexão entre a impunidade no Brasil e a ampliação do foro privilegiado pela Constituição de 88. 1h30 depois, Moraes pediu vista do processo, adiando o julgamento por tempo indeterminado. Mesmo assim, o ministro Marco Aurélio Mello, a ministra Rosa Weber, a presidente da Casa, Carmen Lúcia, anteciparam o voto e acompanharam o entendimento do relator Luiz Roberto Barroso, que é favorável à restrição do foro especial. Pela proposta de Barroso, só iriam para a Suprema Corte crimes cometidos por autoridades durante o mandato e por fatos diretamente relacionados à função pública. Depois, o ministro Barroso atacou e disse que se o privilégio não fizesse diferença, não haveria tanto empenho em mantê-lo. Basta verificar que distribuem-se cargos com foro no Supremo para impedir o alcance da justiça de primeiro grau. É só ler os jornais. A suspensão pedida por Alexandre de Moraes dá fôlego ao governo, que inclusive acaba de reeditar medida provisória que mantém o ministro Moreira Franco como secretário-geral da Presidência da República, o que lhe dá foro privilegiado nos 2 inquéritos nos quais é investigado. Ele e 1/3 dos ministros de Temer. E a base aliada do governo já se articula para derrubar no plenário da Câmara dos Deputados uma eventual denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer. Se o presidente poderá contar com uma blindagem parlamentar, o mesmo não acontece mais com o ex-assessor do Palácio do Planalto e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, que voltou a entrar na mira do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Janot tinha pedido ao STF a prisão de Rocha Loures depois que ele foi filmado com uma mala de dinheiro da JBS. Mas o pedido foi negado pelo relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin, porque como deputado, Rocha Loures só poderia ser preso em flagrante. Com a volta à Câmara do deputado e ex-ministro da Justiça Osmar Serralho, dono da cadeira que era ocupada por Rocha Loures, Rodrigo Janot aproveitou para reiterar o pedido de prisão do agora ex-deputado e ex-assessor do Palácio do Planalto, com grande chance de conseguir, conforme se diz em Brasília.
Políticos da base aliada do governo também consideram certo que o procurador Rodrigo Janot apresentará uma denúncia contra o presidente Michel Temer ao Supremo. Mesmo que seja aceita pelo ministro Edson Fachin, a denúncia teria que ser aprovada pelo plenário da Câmara com o voto de pelo menos 2/3 dos deputados. É um número alto e parlamentares da base aliada do governo já se organizam para evitar que o pedido de denúncia contra o presidente da República passe no plenário. Ao contrário dos pedidos de impeachment, que dependem do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para prosseguir, uma denúncia do STF contra o presidente tem que ser encaminhada obrigatoriamente para votação. Às vezes, quando a gente ouve essas denúncias e todas essas matérias, dá um desânimo em relação ao país, mas olha, o país não está parado não, viu? Tem muita gente fazendo esse país andar. O quadro Linha de Frente traz isso aqui para você. O nosso personagem de hoje fortalece a educação de 300 crianças carentes no município de Embu Guaçu, região metropolitana de São Paulo. Dimitri é o fundador do projeto Passos Mágicos, que oferece estudo complementar e bolsas numa escola particular. Ele mostra na prática para os pequenos algo que aprendeu na idade deles. Ninguém pode tirar o nosso conhecimento. Meu nome é Dimitri, eu sou fundador do projeto Passos Mágicos junto com a minha esposa, Michele. Amigos nossos apadrinham crianças que têm potencial para estudar numa escola como essa, que é a Escola União, que é uma das melhores escolas aqui de Embu Guaçu. A gente dá aula de português e matemática de uma forma diferente, de uma forma interessante, de uma forma motivadora. E a gente quer a transformação, a gente não quer só os melhores, a gente quer as pessoas que querem se empenhar. Nós temos atualmente 40 padrinhos e eles gastam R$ 700 por mês para manter uma criança na Escola União. É o máximo aqui, você tem várias oportunidades de crescer na vida. O projeto significa muito para mim e para os meus filhos também, para os três, porque hoje em dia, depois do projeto, eles estão desenvolvendo muito. Eu fiquei muito feliz quando ela ganhou a bolsa. Hoje em dia a gente sabe que nós não somos nada sem o estudo. O projeto é uma ideia, mas eles são um projeto vivo. Vale a pena estudar e que a educação transforma. Vocês concordam ou não? Sim! É isso aí. A gente pode construir uma sociedade melhor, mais justa, fazendo trabalhos como este. Educação transforma! A seguir, nas Filipinas, famílias aguardam a liberação dos corpos de vítimas de ataque a cassino de hotel de luxo. E mais, os Estados Unidos deixam o Tratado de Paris, acordo para diminuir a poluição e barrar o aquecimento global. Lideranças mundiais lamentam a decisão. Daqui a pouco no JC Debate, escola do século XIX, professor do século XX e aluno do século XXI. Assim, os especialistas definem o atual modelo de educação. Como mudar esse cenário? O que as escolas têm feito para atrair o interesse dos estudantes e concorrer com a tecnologia? É o que nós vamos debater daqui a pouquinho, 12h30. Você pode mandar perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook e pelo Twitter. Seja qual for o assunto, o JC Debate. O assunto que eu tenho para falar com você é sério. Para combater o rombo da Previdência, diminuir as desigualdades e corrigir as injustiças que ameaçam os benefícios da Seguridade Social, o governo federal está propondo uma reforma para salvar a Previdência. São medidas importantes para proteger o Brasil e os brasileiros. Precisamos reformar hoje para garantir o amanhã. Salvar a Previdência não pode esperar e o Brasil não pode parar. Governo Federal, ordem e progresso. Muda a política, muda o mundo, muda o cenário. O que não muda é o nosso compromisso com a ética e a verdade. Novo Jornal da Cultura. Mais interativo, mais integrado. A mesma credibilidade. Churrascaria Vento Aragano. Sinônimo de tradição e qualidade. O lugar perfeito para todas as ocasiões. Cortes especiais para os paladares mais exigentes. Buffet com grande variedade. Carta de vinhos selecionados e premiados. E tudo isso com muita paixão e o jeito gaúcho de se fazer churrasco.
Vento Aragano, a arte de fazer churrasco. Avenida Rebouças, 1001, Jardins. 2 vídeos vão invadir a sua tela e provocar as mais diversas sensações. No Curta na Rua, os alunos da Unisantos trazem a proposta de ocupação do espaço público com arte. E os alunos da Metodista de Piracicaba mostram tanto a questão da inclusão quanto da acessibilidade no universo da audiodescrição. Não dá para não experimentar essas sensações. Não dá mesmo, Luiz? Campus em Ação, sábado, logo após Word on the Street. O tempo todo a gente espera que os políticos cumpram suas promessas de campanha, pois Donald Trump cumpriu mais uma. Essa ele não podia ter cumprido, né? Mas enfim, ele deixou o Acordo de Paris, o tratado para diminuir a poluição e tentar barrar o aquecimento global. Líderes europeus e asiáticos, ambientalistas e grandes corporações repudiaram a decisão. Todos concordaram que 1º de junho foi um dia triste para o planeta. Diante da equipe de governo e convidados, Trump fez um discurso nacionalista e descreveu o Acordo de Paris como uma conspiração global para prejudicar os Estados Unidos. Trump alega que as leis ambientais atrapalham o crescimento econômico e são responsáveis pela onda de desemprego nos Estados Unidos, que é de 4,4%, a mais baixa na última década. Diz que vai negociar um novo acordo com termos mais vantajosos para os norte-americanos. Assim que terminou o discurso, Trump recebeu um telefonema da primeira-ministra da Alemanha. Angela Merkel deixou claro que o acordo não será renegociado. O Acordo do Clima de Paris foi assinado em 2015 por 190 nações. O tratado determina a redução dos gases de efeito estufa para combater o aquecimento global. O pacto tinha sido endossado na gestão anterior de Barack Obama. Os Estados Unidos são o 2º maior poluidor do mundo, atrás apenas da China. Em Manila, capital filipina, famílias dos mortos no ataque a um hotel-cassino de luxo esperam a liberação dos corpos de seus parentes. 36 pessoas morreram depois que um homem armado invadiu o prédio. Ele disparou contra aparelhos de TV e ateou fogo nas mesas de jogo. De acordo com os bombeiros, as vítimas morreram asfixiadas pela fumaça. As agências internacionais dizem que o Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque, enquanto a polícia filipina afirma que tudo não passou de um assalto. O homem teria sido morto por policiais. Chegou a hora do esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Tudo bem, Ana? Vamos lá. Boa tarde. Bem-vindo, Cadu. Salve, salve. Vamos começar falando de tênis. Roland Garros foi bom. Enquanto durou, no torneio de simples, o Brasil não tem mais representantes lá em Paris. Vamos aos demais resultados. Depois de chegar à vitória de número 250 no saibro ao superar a estreia em Roland Garros, o suíço Stanislas Wawrinka venceu mais uma no saibro parisiense. Nesta quinta, ele teve pela frente o perigoso ucraniano Alexander Dolgopolov e não deu chances ao rival, garantindo vaga na terceira rodada do torneio. Depois de virar o jogo contra o eslovaco Martin Kliza, Andy Murray afirma que já esperava que teria uma partida muito difícil e fez questão de enaltecer os pontos fortes do seu adversário. O escocês agora se prepara para enfrentar Juan Martín Del Potro, contra quem tem 6 vitórias e 3 derrotas. A participação brasileira na chave de simples de Roland Garros chegou ao fim nesta quinta com a queda de Thiago Monteiro. O cearense foi superado pelo francês Gael Monfils por 6-1, 6-4 e 6-1 em 1h30 de partida na quadra Philippe Chatrier. O mineiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray começaram muito bem na sua segunda partida pela chave de duplas, mas acabaram sofrendo para fechar contra os russos Mikhail Elgin e Karin Kashkanov, que deram trabalho no final, mas não evitaram a derrota em 2-0. Muito bem, do tênis a gente vai para o futebol. Ontem teve a final da Liga dos Campeões da Europa, sim, só que das mulheres. Vamos ver como é que foi. O sonho do Paris Saint-Germain de conquistar a Liga dos Campeões escapou também no futebol feminino. O Lyon, que ficou sem a craque americana Alex Morgan logo aos 23 minutos de jogo, buscou mais o ataque e finalizou mais do que o PSG. Decisão nos pênaltis. E um duelo entre as goleiras definiu o título. A camisa 1 parisiense bateu para fora e Boadi converteu sua cobrança para fazer 7-6 e garantir o troféu e a tríplice coroa para o Lyon pela segunda temporada seguida. Esse foi o 4º título da equipe na Liga dos Campeões, que se iguala ao Frankfurt como maior vencedor do torneio.
Final da Champions masculina é amanhã, sabadão. Você gosta de correr? Se não, pelo menos acho que você conhece alguém que está nessa, né? O Cine Esporte de hoje é sobre a corrida que contagia muita gente. Vamos ver. Sara tem sua vida alterada com uma oferta para treinar no melhor clube de atletismo universitário. Ao lado de Anthony, ela deixa sua cidade natal e precisa encontrar um meio de se sustentar sem a ajuda da mãe. Para ganhar o auxílio do governo, a jovem decide se casar com um amigo, mas logo percebe que um casamento aos 20 anos não era exatamente o que esperava. Esse filme mostra a diferença daqueles que amam e dos que não fazem a menor ideia do sentimento que a corrida traz. Segundo a própria personagem, um outro mundo que a leva a questionar se está no caminho certo. Mas Sara tem um desejo que a permite tomar qualquer caminho e chega ao seu destino. Suas dúvidas e preocupações expressas em poucas palavras, com força e clareza em seu rosto. Sara prefere correr. É a história de uma paixão, a paixão pela corrida. Ah, legal a corrida. Eu gosto de corridinha. Tá apaixonado, Cadu Cortez? Pela corrida. Vamos lá. Você vai arrumar confusão em casa com essa resposta. Bom final de semana. Pela vida. Tchau, gente. Até segunda. Até segunda, tchau. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Antes, a nossa dica na faixa, o Itaú Cultural recebe nesse fim de semana o grupo de circo Esparrama. No sábado, às 2 da tarde, tem a oficina O Palhaço, com jogos e brincadeiras para todas as idades. Mais tarde, às 4 da tarde, tem a oficina Ânimo, que fala da criação e manipulação de bonecos. O endereço é Avenida Paulista, 149, pertinho do metrô Brigadeiro. Uma atividade para toda a sua família. Aproveitem juntos. Um bom final de semana. Com esse friozinho, então ótimo. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre exemplos de inovação na educação. Uma ótima tarde, bom final de semana. A gente se vê aqui na segunda-feira. Até lá. Último episódio da segunda temporada. Tom, agora não, estou ocupado. Sherlock. Agora não. Ele voltou. Eles sempre vão atacar e vão atacar você. Ele deixou no seu apartamento. Quem?